chegamos, minha gente. Nada melhor do que voltar para essa calçada. A gente vai e vem, mas o lugar de encontro é aqui. Tem coisa melhor do que uma boa conversa na calçada? Não tem, né? A gente aprende, a gente troca ideia, a gente compartilha, não só conhecimento, mas também afeto, né? A gente cresce juntos. A calçada é um lugar simbólico. E aqui a nossa calçada virtual, ela representa isso. Lugar de encontros, de reencontros, de descobertas, de valorizações, de reconhecimentos, uma oportunidade para crescermos juntos. Então vamos ficar juntos nesse momento especial em que iremos falar sobre aquilo que é interessante para você, mas também apresentando caminhos, pistas para a nossa evolução, né? Quer seja no campo da educação ou profissional e assim por diante. O nosso episódio de hoje traz dois convidados, assim, mais que especiais, porque eles vêm enaltecer, valorizar e mostrar a importância da gente ter um conhecimento ampliado, da gente cuidar e valorizar, né, de um conhecimento que envolva cultura, que envolva capacidades humanas, né, que mostre caminhos e horizontes de uma educação ampliada, de uma educação integral, de uma educação interdisciplinar. Vou já apresentá-los para vocês. Porém, já peço que se você ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreve, dá essa força para a gente, chega junto para a gente fazer crescer mais ainda o nosso canal, o CBPcast, e aciona, claro, o sininho, porque aí você vai receber todas as notificações, tudo aquilo que for novidade, programa novo, cortes, você receberá imediatamente, poderá acompanhar a evolução desse nosso canal, o CPcast. E ainda nos segue nas redes sociais, Instagram, Facebook e assim por diante. Curta esse momento conosco, que é essa boa conversa no Calçada Virtual. Como disse, nós estamos aqui hoje com a presença do Natécio Brito. Seja muito bem-vindo à nossa Obrigado. Calçada Virtual. E também de Luana Siebra. Bem-vinda, Luana. É muito bom tê-la Obrigada. conosco também. Sejam muito bem-vindos. Aqui é um lugar de vocês. E já estou vendo que estão à vontade, né? Sim. Essa rodadinha na cadeira já dá Pode ficar à uma vontade. destravada, né? Uma aliviada. Isso é muito bom, muito bom. Que alegria poder recebê-los aqui já com essa leveza, né? Eu acho que trabalhar com educação pede isso, né? Pede essa leveza, essa serenidade. Do contrário, fica algo muito enrijecido, robotizado, mecânico. E a educação não pede mais isso hoje, né? Como é que vocês compreendem assim a visão de educação hoje ligada a essa compreensão, né, de educação integral, interdisciplinar, humanizada? É, olá. Eu acredito que hoje a educação ela não pode mais andar de mãos soltas, né? Sem a tecnologia, sem as línguas, principalmente a língua inglesa, né? Que ainda é a língua dominante na atualidade, nesse mundo globalizado, é de extrema importância. Que a educação ela não fuja às características do nosso tempo, né? Que ela possa andar de mãos dadas com as mudanças que a gente vem atravessando, né, hoje em dia. Então, tecnologia, línguas, afetividade, criatividade, empatia, eu acho que são pontos cruciais, essenciais para quem trabalha com a educação hoje. A escola ela precisa, de fato, andar de mãos dadas com todos esses pontos. Acho interessante isso, Luana, porque você já traz assim algo que é necessário para pensar a educação hoje, que é a inovação. Exatamente. Detalhe, quando a gente fala em inovação, não estamos falando somente de elementos tecnológicos, técnicos, né, materiais, né, enfim, equipamento, não é isso apenas. Mas não há como pensar em inovação na educação sem pensar essa dimensão socioemocional, sem pensar a espiritualidade, né, sem pensar relações integradoras dentro do próprio ambiente escolar, sem pensar segurança, sem pensar esse conhecimento de uma outra língua para se comunicar melhor, para atuar melhor nesse cenário Sim. global. Enfim, então gosto disso, de pensar a educação extremamente vinculada à inovação. E o Pequeno Príncipe faz muito isso, né? Bate muito nessa tecla, né, Tess? É verdade. É, existe um mito na educação, um mito muito forte, e é cíclico, a gente vê em vários lugares, em literatura, em vídeos, sempre uma revolução na educação vindo. Sim. Então, quando a rádio surgiu,
lá no início do século passado. Aí diziam, isso vai revolucionar a educação. Porque agora não vai mais ter aquela sala de aula tradicional, agora os alunos podem escutar via onda de rádio, algum professor à distância fala. Televisão chegou, isso vai revolucionar a educação. Então, sempre que uma tecnologia nova é implementada, surge a ideia de que isso vai revolucionar. Então, o DVD chega na sala de aula, nossa, vai ser uma revolução. E agora a gente tem YouTube, aí não, o professor não é mais necessário, porque agora vem a revolução. Então, assim, tecnologias novas vão chegando, mas a gente nunca vê de fato a revolução. Porque o que se entende por isso é uma mudança muito maior. Então, eu concordo quando você fala assim, a gente tem que usar a tecnologia a favor. Mas não é isso que vai revolucionar a Claro. educação. Ela chega para somar. Como você falou, a gente faz isso muito bem aqui no colégio. É meio Mas, apenas, né? Ela é meio, exatamente, é não é o meio fim em si, né? apenas. Ela não. Vão chegar. Inteligência artificial não vai tirar trabalho do professor. Não vai. Porque a revolução na educação está nessa relação afetiva de professor e estudante. Então, assim, isso é o que é o revolucionário, isso é o que muda. Então, tecnologia chega, mas a tecnologia por si só não revoluciona nada. O Ela, brilho no ela olho é ajuda. necessário, né? Exatamente. Ali da Então, sala, do contato professor-aluno, é, aluno com aluno, enfim. exatamente. Esse trabalho afetivo é importante demais. Não dá para se aprender isso com um DVD ou um vídeo no YouTube ali só assistindo. Então, a gente sabe, pesquisas mostram isso, que o aluno aprende mais quando ele está envolvido emocionalmente com o que está aprendendo. Então, é preciso a figura do professor e da professora para fazer isso acontecer, né? Então, eu concordo que a gente faz isso aqui pensando nisso, tá entendendo? A gente une a parte tecnológica, e a gente tem a parte tecnológica muito forte aqui no colégio, mas a gente também está muito ligado na parte emocional, de como é que a gente vai engajar nossos alunos, como é que a gente vai cativar os nossos alunos, não é? Porque isso favorece a aprendizagem. A É. gente... E a gente pode até ter excelentes panelas, né? E ainda o produto. Mas se não tiver quem cozinhe, se não Exatamente. tiver o Exatamente. tempero, o Exatamente. sabor, entendeu? Não É, serve de nada. Né? exatamente. Ali uma cozinha super equipada, com tudo que tem direito, É. mas que isso é importante também, né? Venhamos, Sim, sim. convenhamos. Os mecanismos, eles são necessários, mas sem substituir aquilo que de fato é essencial. Eu Exatamente. costumo dizer que o erro está quando a gente consegue, quando a gente troca o essencial pelo que é secundário, Uhum. né? A gente troca o fim pelo meio, Isso. né? E você chama a atenção disso de modo muito eficaz, né? Muito forte, de não esquecermos do essencial. A Exatamente. gente não pode substituir de forma alguma o afeto, o carinho que é humano, né? Principalmente quando a gente trabalha com educação, nenhuma tecnologia vai substituir o contato entre um aluno e um professor, né? O carinho que é trocado entre eles. Uhum. Eu acho que nenhum tipo de tecnologia vai ser capaz de substituir isso, principalmente para a gente que trabalha com educação. Eu não vejo isso acontecendo. Perfeito. Para mim, assim, a tecnologia hoje, lógico, é importante, a gente não pode tirar o tecnológico das nossas aulas, mas como é que a gente vai substituir a relação interpessoal? Como é que a gente vai substituir esse laço afetivo que é extremamente essencial para que a aprendizagem aconteça? O aluno ele precisa ter o professor como referencial, mas não é só um referencial de, meu professor é quem manda na sala. Mas ele precisa confiar no professor dele. É. Ele precisa acreditar que o professor está ali de fato para ajudá-lo, não para julgá-lo, não para só estar ali jogando um conteúdo e explicando o que tem no livro, né? Então, para mim, eu acho assim fundamental a questão da afetividade. É, Para mim, você, nunca vai ser e, substituído. e ela toca na testa num ponto muito importante dessa relação afetiva da sala de aula, não é? Educar e sentir as pessoas, né? Exato. Exatamente. Então, que é a confiança. Então, se o aluno ele não confia, se o estudante ele não confia no professor, não é uma relação de crescimento, de compartilhamento de vivências, de experiências e um crescimento coletivo, né? Exatamente. É isso que faz um professor, professora, porque se você entende como esse profissional, essa pessoa que está ali na frente da aula, jogando conhecimento para os alunos, ele não é um professor, é um dador de aula, Uhum, sim, né? Então, para ser professor,
várias coisas necessárias. Você não pode ser um dador de aulas, tem que ser professor, você tem que professar alguma coisa, Eu acho que o aluno ele né? tem que se sentir confortável e à vontade. Ele tem que sentir segurança em você. Eu acho que se ele se sente confortável em chegar até você e conversar e tirar dúvidas e ver em você uma pessoa que não vai julgar, mas que você vai ajudar no crescimento dele, isso vai fazer com que a aprendizagem ela aconteça de forma natural, Sim. sem cobranças, sem medo, né? Eu acho assim que o que mais me inquieta durante as minhas aulas, eu falo, eu, professora Luana, é ver um aluno desconfortável, ver um aluno com medo de chegar até mim. Então, eu procuro, durante as minhas aulas, fazer com que isso não aconteça, né? Procuro fazer com que eles entendam que eles podem contar comigo, entendeu? Claro que existe a questão, sim, existe a questão da cobrança, a gente tem N fatores dentro da educação, que não é só a questão da afetividade, né? Mas eu acho que segurança, se o aluno sentir segurança em você, as coisas fluem de forma natural, Há uma relação é espontânea. uma relação hierárquica, né, também. Isso é Sim, evidente, de claro, autoridade, né? Sim, Então, lógico. ao passo que ele confia porque o professor se tornou referência para ele, e uma exatamente. referência segura, né? Um Uhum. porto seguro, em Sim, que ele sim. pode buscar, em que ele pode absorver, em que ele pode beber dessa fonte É, e transbordar também para é, outros o conhecimento que ele recebeu, né? é a verdadeira natureza do respeito, né? Quando Sim, Isso. você sim, sim. respeita pelo que a Conquista aquilo, pessoa né? é É, conquistada e não Exato. respeito pela autoridade por a si só. imposição, né? A esposa tem isso também. Tem. O professor ele tem que se impor na aula, Aham. mas ele tem que dosar isso, o respeito. A maior parte do respeito, como o Luno está falando, para você se abrir para que o estudante consiga vir até você para tornar isso válido, a aprendizagem válida, é, conquistar o respeito do aluno pelo que você faz na aula e não pelo que você impõe como autoridade. E para gente que trabalha com outra língua, né, É. isso tem que acontecer, porque é assustador, né? E a gente que está todo dia em sala, Aham. todo dia em sala. As crianças que chegam e não tiveram anteriormente o contato com a língua inglesa, né? Quando ela chega e ela se depara com a aula toda em inglês, isso é assustador de fato, né? Ela fica ali, meu Deus, eu não estou entendendo nada, como é isso aqui? E é um processo assim de conquista que acontece a passos curtinhos, lentos, né? Mas a gente Uhum. consegue fazer isso. Porque o inglês, ele dá essa possibilidade a gente, né? Uhum. Durante as aulas, assim, a gente tem N possibilidades É, diferentes de trabalhar com o aluno. exatamente. O dinamismo que a gente consegue durante a aula de inglês é maravilhoso. Eu tenho que parar de me balançar aqui. Ah, fica à Não vontade, pode né? ficar E se nesse balançando. climinha, né? Pede logo que ah, Não, o não fica balanço de Eu tô uma assim. aqui, não, rede, não, né? não. Vamos poder decidir. Vou parar de balançar. Não, fica tranquilo. Mas o que eu acho interessante nessa fala de vocês é que o colégio ele pensou em construir, né, um programa bilíngue, né, que não seja simplesmente algo isolado e que chega de paraquedas, né, como se fosse uma aula à parte. Não é isso. Então, explica pra gente, Natécio, Luana, como é que é construído hoje o projeto bilíngue, o programa bilíngue no Colégio Pequeno Príncipe. Certo, vamos lá. É, a gente parte da premissa que o bilinguismo ele é diferente do inglês tradicional. Então, Certo. como seria o inglês tradicional? Não se fala muito mais isso hoje porque já mudou bastante a Uhum. metodologia, a abordagem do que era 10, 15 anos atrás. Então, mas há tempos atrás a gente entendia que inglês na sala de aula era algo para ser estudado, como você estudar a língua, né? E você não vivenciava a língua. Então você estava mais interessado nas construções gramaticais, Os você estava nos exercícios. exercícios, então você tinha que sentar numa cadeira e fazer exercícios de inglês. Para usar isso não era oferecido. Então, e o que muda hoje é que a gente estuda o idioma, mas o foco não é o estudo, o foco é o uso do idioma. Porque se entendeu depois de muito tempo que qualquer idioma a gente aprende usando. Então não adianta você estudar regras e regras se você não vai usá-los, não é? Então como programa bilíngue, a gente tem que propiciar o uso para o aluno. Então a gente faz isso
com as 4 habilidades de qualquer idioma, que é fala. Então a gente tem que propiciar momentos para o aluno falar dentro de sala. Ouvir, ler e escrever. Não é? Então aquela coisa de só estudar a gramática sem um fim, né, não faz muito sentido. Até porque inglês ele não é, ou qualquer idioma, não é o fim em si. Ele é um meio para alguma coisa. Né? Então você, como Luna falou assim, com inglês a gente consegue fazer qualquer coisa em sala de aula porque é só o meio. Né? Eu posso mostrar um vídeo de um desenho para os meus alunos que eles já gostam. Dia desse eu estava substituindo um professor no segundo ano e eles adoram Patrulha Canina. Tá bom, então eu vou colocar Patrulha Canina em inglês. Olha. Que maravilha. Então eles. Que legal. Tem isso em inglês também? Tem em inglês. Então, mas eu estou interessado que os meus alunos de sétimo ano falem sobre tecnologia. Eu vou mostrar um campeonato de robótica no Japão. Então, eu não estou dando aula de inglês, eu estou falando sobre robótica no Japão. Eu quero que eles aprendam sobre robótica no Japão. Eu quero que meus alunos vejam sobre aquilo ali da patrulha canina. Inglês é só o meio que eles vão fazer isso. A gente Então, consegue o tempo todo mostrar para eles que eles vivem o inglês, eles respiram a língua inglesa no dia a dia deles. Quando a gente parte justamente para o universo deles, exatamente. né? Quando a gente trabalha os games, quando a gente trabalha vídeos, que são coisas que eles vivenciam, Músicas. músicas, né, que eles vivenciam no dia a dia deles. Eu digo por experiência, eu falava com vocês aqui em off, né? Antes de começar, as minhas Segredo. meninas. As minhas meninas, elas refletem muito, né? Essa didática, essa metodologia que o colégio absolve, compartilha. E a mais nova, Ana Lua, 3 aninhos, né? Ela tem uma semana que ela chegou em casa que ela quase tira o juízo da gente, porque constantemente ela queria que nós transformássemos a casa em sala de aula. Uhum. E ela pegava o tudo e dizia assim, papai, yes ou no? Aí eu digo, olha, a sala Muito de aula bom. chegando aqui, né? Aí ela fazia uma pergunta em relação ao que ela pegava na geladeira, se tivesse correto a resposta, ela, yes, papai, no. Digo, muito bom. Maria Ana Lu absorveu muito bem essa realidade. Então, Exatamente. eu acho que isso aqui é interessante, né? Você conseguir juntar, não é, aquilo que é compartilhado e levar isso para casa também, né? Não é só ficar também Sim, na sim. sala de aula, né? É aquilo da aprendizagem significativa. Isso, Tem que bom, fazer bom, sentido. bom, é É o verdade. que a gente escuta de muitos alunos. Quando era criança também questionava isso. Tá aprendendo certo assunto na escola. Pra que eu quero saber isso? Para que a gente não entende na época que tá trabalhando exatamente outras habilidades. Então, eu tô estudando logaritmo e matemática. Eu nunca vou usar logaritmo e matemática. Só que a habilidade que eu tô usando ali para fazer logaritmo vai ser importante para mim no futuro. A gente, a criança, não entende. Só que no idioma, a gente consegue ter uma aula de manhã, o professor consegue passar uma música, um filme, um vídeo, e você, à tarde, vivenciar isso. De repente, você está vivendo. E eu falo, o professor falou isso hoje de manhã. Então, quando dá um clique na cabeça do estudante, que você não precisa passar anos e anos estudando para finalmente começar a usar, é assim, estarrecedor quando dá esse clique na cabeça de qualquer pessoa. Inglês você tem que começar a usar logo, não importa se você está no básico, no intermediário, no avançado. Então os alunos eles vão usando, vão vivendo, vão vivendo, vão vendo. Então, isso é a diferença essencial entre um programa bilíngue bem organizado, bem estruturado, para aquela velha aula tradicional, até mesmo que alguns cursos de idioma hoje em dia ainda ficam, sem proporcionar aos estudantes o uso, as ferramentas para ele usar. Em inglês é ferramenta. Não Não, adianta você ter um martelo se você não tem um prego para bater. é verdade. Então, se você só tá ali, cheguei, comprei um martelo, o que é que eu faço com isso? Não sei. Então não faz sentido. Em inglês é ferramenta. Você tem que ter como usar, senão não vai fazer sentido para E é você. interessante também porque não se confunde o bilíngue na escola, não se confunde com esses cursinhos, né, paralelos que temos, né? Sim, sim. É isso. Porque a grande diferença é como a gente fornece o uso aos alunos. Então a gente está trabalhando com tecnologia, a gente está fazendo o menino falar em sala de aula, a gente faz ele levar para casa a experiência da sala de aula através de inúmeros projetos. Então a gente tem, em cada série, a gente tem basicamente 3 projetos, mão na massa para criança, adolescente lá e construir e visualizar a própria aprendizagem, né? E Quando quais você seriam os projetos? são vários, sempre varia de bimestre para bimestre. Então, Luana pode Aham. fazer um projeto sobre alimentação. Fala um pouquinho do
os seus É, projetos de alimentação, que são bem legais. os projetos, eles são variáveis. A gente tem um projeto permanente na escola, que é o Spelling Bee, que é fantástico. Uhum. Conta Eu pra acho que gente, é por nosso favor. orgulho, assim, É né? sim, é sim. É nosso orgulho, porque é Levanta uma placa, levanta logo maravilhoso. essa, né? É, Sim, Spelling Bee é uma coisa assim, nossa. deu muito certo, foi A um menina sucesso. dos olhos, É. porque foi um projeto assim que a gente sonhava bastante que acontecesse. E aí, Natasha chegou e disse: Vamos fazer. Eu digo: Vamos Ele é assim, fazer. né? É, Ele é vamos assim, né? fazer isso. Positivo ao já. Natécio, ele tem muito isso, assim, de a gente chegar, jogar uma ideia e dizer: Vamos, Tinha que ser nosso coordenador. Tinha que ser nosso coordenador. bora. E aí, o Spelling Bee, a primeira edição foi maravilhosa, e aí vai a segunda edição melhor ainda. E o Spelling Bee é um projeto que abrange as turmas a partir do terceiro ano, de terceiro a quinto ano, terceiro, Uhum. quarto, quinto ano. E é um campeonato de soletração em inglês. E você fica assim, meu Deus, não tem, a gente fica sem palavras, É, né? Para o quanto os meninos eles estudam e se dedicam e vivem aquele projeto, é. né? É uma coisa assim maravilhosa. E são bons. A gente Muito percebe bons. Muito bons. Porque o como nível é o nível é alto, você percebe que altíssimo. tem dado Sim. Isso certo. acontece com as turmas Terceiro, quarto e terceiro? quinto Terceiro, quarto. ano, Nossa. fundamental. É uma É coisa um, incrível. o nível é tão alto que Incrível. a gente tem dificuldade para desempatar os Exato. alunos. Porque às Tem vezes horas que eles a gente chegam diz, o que é ali. que a gente vai fazer? Porque eles se dedicam assim de uma maneira muito. É, É lindo, sabe? Assim, é maravilhoso. uma coisa inexplicável. Só dá assim para você viver. Vivam E- essa experiência. É o projeto assim que a gente. É nossa bandeira, assim, é é. nosso cargo-chefe, porque o Bom. Spelling Bee é maravilhoso. E eu. E a gente tem outros projetos que vão acontecendo durante o ano, não são projetos permanentes, mas a gente tem um livro, né? A gente tem esse material físico, Uhum. que na verdade é um guia, né? A gente não se apega ao livro, mas ele é nosso guia em termos de conteúdos, né? O que a gente pode trabalhar em cada série. E aí, de acordo com o conteúdo, a gente fica livre para elaborar os projetos que a gente quiser. Então, a gente vai para aulas de culinária, como a gente já teve esse ano, né? Cooking class, a gente fez com os meninos do segundo ano, a gente fez um brownie. Ai, que Foi lá foi na uma coisa cozinha da. espetacular. Foi muito bom. A menina da Sorry, cozinha. Não, meu Tainara. Deus! Tainara, acho que até hoje olha para mim e diz, não venha mais. Foi Não, muito. Mas será? ela foi muito Mentira, mentira. prestativa, Ela, foi ela muito ajudou boa. demais, assim. A Aham. É, gente, a gente tomou de conta da cozinha dela. é, E foi uma experiência maravilhosa para os meninos. Então, quando a gente fala do que é de colocar a mão na massa nesse dia, literalmente, é. Foi pra turma do é segundo. isso, foi. Foram as turmas dos Uhum, segundos anos, né? E é. aí a gente tem outros projetos que são para a gente trabalha as datas comemorativas, né? Do Uhum, calendário Civil. norte-americano, Sim, porque a gente tem que trabalhar a cultura do país. claro. Né? E essa questão dos projetos depende muito do professor, né? É, Dos eu, conteúdos. Cada professor elabora os seus projetos de acordo com os livros. Perfeito. exatamente. Mas a maneira mais assim dinâmica e divertida possível, assim. Exatamente. E tem que ser um momento onde o aluno ele consiga produzir mais independentemente. Então, ali o professor, a gente entende que o professor, no geral, na aula de inglês, ele é mediador, né? Então, a gente não. Existe até uma premissa muito básica que a gente recebe muito cedo nos nossos treinamentos, que é o professor não fala demais. O professor ele mais orienta e media ali a situação para os alunos terem o controle do próprio processo de aprendizagem. Isso é muito importante, sobretudo nos projetos. Então, a gente está ali guiando o aluno, mediando para que o aluno consiga fazer por conta própria. Porque o projeto já é a culminância de todo um trabalho, né? Então, quando a gente vê que eles estão conseguindo, agora está dando certo. Isso é muito importante, porque a gente consegue, o projeto faz com que a gente consiga avaliar eles também. Eles ficam muito felizes porque estão produzindo coisas legais que eles gostam, Isso. né? Uhum. Com significado, porque são projetos que os professores muito criativamente fazem. Então, cada professor, por exemplo, Luana tem esse projeto de culinária, sabe? Igor tem projetos de cartazes, produção de cartazes. Então, a gente tem
projeto de educação financeira, todos esses projetos eles não são necessariamente fixos, mas o professor, olha, ó, agora este bimestre eu vou fazer isso aqui porque vai ficar legal. E a gente tá absorvendo, o professor ele não para, né? Não, o que deu certo para mim esse ano, eu posso repetir ano que vem. Claro. Mas o que não deu, eu tenho que mudar. E eu tenho que estar absorvendo, eu tenho que. Vira e mexe, eu vou no Instagram para olhar as ideias que o pessoal tá fazendo por aí. Exatamente. Então, porque senão você vira aquele professor que tá só repetindo suas aulas. Rotineiro O demais, professor né? com a aula de É. 2015. Então, né, aquele PowerPoint lá, com a aula. Às vezes os caras esquecem de mudar a data. Aham. Aí tem. A gente não pode cair nessa. A gente tem que estar sempre pensando a respeito do Isso que é está fazendo. inovação, né? Isso é muito bom, agrega Sim, demais. E eu percebo que perpassa todo, né, todas as séries, né? Então o sim, programa sim. ele não está estancado apenas em um momento, mas desde ali do infantil um, infantil 2, melhor dizendo, infantil 3 ali já começa esse Sim, acompanhamento. sim. E Vitor, no infantil, tem contações de histórias maravilhosas. O dia desse ele tava fantasiado de lobo mal, contando a história dos Isso. meninos. Ali, sentados na frente, ele lá contando a história. Então, a gente procura fazer isso. É o Mister Vitor, fantástico, Sim, muito bom. Ele sim. é gente boa demais, né? É. Então, é isso. A gente tem. Trabalha muito com projeto, porque a gente entende que é através desses projetos que há a culminância do que foi aprendido, né? Então, mas voltando ao que eu já estou falando, precisa ter sentido para o aluno. E o projeto dá esse sentido para Uhum. de ver assim, rapaz, eu vou falar sobre cookies, eu vou falar sobre o jogo de videogame que eu gosto, né? Eu acho que isso é muito importante mesmo, porque um tempo atrás, eu vou voltando, eu tenho 41 anos, então eu, Me deu na direito, né? minha Me deu época, direito, né? eu falo assim, na minha época, então quando eu era estudante, ensino médio, meu professor de geografia falava, globalização tá chegando, e se falava ali em 97, 98, eu lembro das minhas aulas na escola, era globalização tá chegando, a China, Estados Unidos, mas o que já chegamos, né, agora. Estamos 2023, já vivendo estamos isso. vivendo isso, não é? E, assim, na minha época também lá se falava, você tem que aprender inglês porque é importante para o seu currículo, é importante para o seu trabalho. E era isso. E eu observava algumas pessoas, isso é uma visão pessoal, então eu Sim. observava as pessoas, cara, 95% das pessoas que eu conheço que sabem inglês não usam no trabalho. Então, por que que eu estou dizendo que é importante para o trabalho? E aí foi quando eu consegui expandir isso aqui. Olha, não é que seja só para o trabalho, é importante para a vida. Você sai disso aqui para isso, você expande. A ferramenta dá uma capacidade maior de você absorver o mundo, que já está globalizado. Então, se meu aluno ele está interessado em literatura, jogo de videogame, é isso que ele vai vivenciar. Ele tá nessa fase. Então, que isso seja vivenciado em inglês, por exemplo. A gente tem que ter essa ideia de que acaba essa história de eu não quero aprender inglês porque eu não vou viajar para os Estados Unidos. E aí já começa uma ideia muito errônea, né, da língua. Sim. Hoje a língua inglesa é uma língua franca, então é a língua do mundo, Sim. né? Não pertence mais a um único país, né? Ela pertence a todos nós, então a gente tem que ter acesso a essa língua. Porque a gente precisa viver tudo que ela nos oferta, né? A língua da tecnologia é a língua do entretenimento, dos games, do cinema, da música. Então a gente respira a língua inglesa. E tá constantemente no nosso dia a dia, né? Faz parte, né? Quem Exatamente. nunca aqui correu atrás de um like, hein? Que não Isso. é? Exatamente. Então tá muito presente, não tem como fugir disso, né? Uhum. Isso. Eu penso também algo fundamental dentro do programa é a interdisciplinaridade, Sim, sim. né? Olha, não é, como eu disse, a gente enfatiza isso porque o colégio ele supera essa visão antiga, né, do ensino da língua inglesa. Não é um momento, mas perpassa não só toda a grade, né, curricular do colégio, bem do ensino, aprendizagem no colégio, bem como também faz parte, né, das atividades rotineiras da instituição, né? Então, a interdisciplinaridade é algo inevitável, né? Você estava dizendo, eu não vou dar uma aula de robótica, mas eu vou falar de robótica lá no Japão, não é? E como é que a gente vai precisar do inglês, né, para Sim, poder sim. compreender o que está acontecendo ali, né? Exatamente.
estamos numa escola. Então, o aluno ele precisa ter a ideia de que, mas vamos voltando para o que eu estou insistindo assim, inglês como meio, Sim. né? Então, às vezes eu lembro que eu estava falando com o pessoal do sétimo ano, eu disse, ó, eu vou colocar uma questão de matemática na prova. Aí disse, mas não é, tem que ser de inglês, não é de matemática. Eu digo, mas aí é que tá, por que que não pode ser matemática em inglês? Vai deixar de ser matemática porque está em inglês? Vai, na verdade. Então, aí isso você vai desconstruindo na cabeça dos estudantes isso. E eles vão entendendo que é possível eu trabalhar junto com a Alessia uma atividade de ciências, por exemplo, em inglês. A Então, gente movimenta a escola inteira. é, Essa é a verdade, assim. Eu falei da Vieram para questão. revolucionar mesmo, né? Exato. é, A gente, assim, a gente vai da cozinha da escola, como eu falo, a é. questão de Tainara, a gente vai, mexe com de Tainara Uhum. a qualquer pessoa Mas é uma aqui, né? segurança, A né? gente De utiliza todo jeito, né? Exatamente. tudo, exato, porque É, a língua é uma coisa viva, exatamente. né? Você realmente tem que vivenciar todas as possibilidades que Uhum. aquilo ali lhe proporciona. E a gente faz muito isso, assim, É. nas nossas Isso faz aulas. parte da nossa abordagem. Agora, falando de uma forma mais técnica, existe uma abordagem chamada CLEO, que é o que a gente usa aqui na escola, que é justamente essa ideia de integrar disciplinas. Então, além dos projetos da metodologia chamada PBL, a gente trabalha com CLEO também, que é intencionalmente criado para lidar com interdisciplinaridade. Então, ele é um passo até o que seria uma escola bilíngue. Então, a gente já está nesse passo. Escola bilíngue, nós não somos uma escola bilíngue, estamos caminhando para, né? Sim, Então, estamos preparados, mas é, nós não somos uma escola bilíngue, nós temos um programa bilíngue, sim. mas ao trabalhar isso, essa interdisciplinaridade, esse CLIO na escola, a gente está nesse caminho. Qual a diferença? A diferença é que nossas aulas, no geral, não são em inglês. Então, o professor ele dá aula de matemática ainda em As português, outras disciplinas, elas a são dadas na recepção, língua a recepção da escola ainda tem português, as aulas de história são em português, as aulas de geografia. Então, a escola ainda ela é em português, digamos assim, funcionamento. Uma escola bilíngue, ela é uma escola que já é pensada para um segundo idioma, digamos assim. Então, ela tem se for o inglês, como bilinguismo não é só em inglês, né? Outro idioma. Mas se ela for pensada para ser uma escola bilíngue, ela tem que oferecer aulas naquele idioma escolhido. a gente tem um programa de carga horária Estendida. estendida, né, em Exatamente. língua inglesa. Mas as outras disciplinas, história, ciências, elas ainda são ministradas na língua materna. Então, a gente Uhum. não tem Para isso tem que nós não preparar somos. todo Exato, Sim, o sim. corpo de colaboradores, exato. né, da Não é, instituição. Então não não é é um trabalho fácil que claro. acontece. Primeiro porque é, é um trabalho, por exemplo, que eu acho que vai surgir ainda uma demanda daqui a uns anos. Não é? Talvez, assim como veio os programas bilíngues há 7 anos, mais ou menos, vai chegar. Essa ideia da escola bilíngue vai chegar. Já tem escolas Com internacionais certeza. chegando aqui no Ceará, já tem outras escolas. Então, isso vai acontecer. Não sei se vai ser daqui a 10 anos, não sei. Mas essa interdisciplinaridade, ela vai acontecer. E a gente faz isso aqui. Claro que a gente não faz de uma abordagem muito mais hard, assim, no sentido de. Por exemplo, eu não sei dar uma aula de história, então eu não vou, né, ser professor de história, porque eu não tenho uma expertise. Uhum. Então, eu ali, às vezes, os meus alunos, eu vou fazer uma revisão de história aqui que vai dar para a prova. Então, eu vou ali fazendo, e, por exemplo, o Igor deu uma aula de robótica com programação, mas ele não é programador. Então, a gente precisa dessa mão de obra ainda. Isso é difícil. Uhum. Mas Isso estamos mas caminhando estamos já com caminhando passos bem avançados. com passos bem avançados, porque a gente já integra, a gente já entende que a escola é o lugar para isso, tá entendendo? Então, se eu consigo oferecer minhas aulas de inglês interdisciplinarmente, então para esse outro passo, que é um passo muito grande, já é um caminho, digamos assim, já está pavimentando ali, O programa é muito né? consolidado no colégio, pelo que eu percebo Sim, vocês falando, né? O programa está muito firme, muito bem consolidado pelos projetos, pela interdisciplinaridade, sim. não é? Pela compreensão e aceitação entre os alunos, Uhum. né? A gente percebe. E os pais, como é que eles absorvem isso? Vocês têm algum contato? Recebem algum feedback? Não é? Tem como mensurar assim
essa visão que os pais têm do programa bilíngue na escola? Sim, eu recebo alguns feedbacks e eles, na maioria são positivos. Claro que tem alguns ajustes, algumas coisas sempre precisam ajustar e a gente precisa desse feedback para esses ajustes acontecerem. Mas, no geral, a percepção que eu tenho é que tá dando certo. Isso é bom Então demais. o seu feedback no começo do podcast foi muito o que eu ouço também de alguns pais. Assim, meu filho chega em casa e ele fala, e ele se mostra empolgado, Uhum. né, com o que está acontecendo. Isso para a gente é muito importante. Então, todos nessa, mais ou menos nessa visão. A gente ainda tem um caminho para percorrer que é, de fato, é, de uma forma um pouco mais objetiva, mostrar o que acontece. Então, assim, porque, quer queira ou quer não, os nossos pais e mães, eles gostam de números. Então, essa percepção é muito a longo prazo. Então, o menino que ele entra na educação infantil, hoje, a gente só vai sentir isso, o resultado dele, depois de anos. É um processo. Ele vai mostrar, Processo. assim como sua Isso. filha mostra, ele vai mostrar uma coisa, mas você só aprendeu depois de algum tempo. Então, a gente está criando formas de mostrar esse avanço contínuo. A gente já tem os relatórios, que são entregues bimestralmente, para o Sim, pai muito acompanhar bem feitos, como é por que está o. sinal, bem completos, né? Exato. Então, como é que está o progresso, mas a gente precisa ainda de uma forma mais técnica, digamos assim, para que o pai, ó, recebe. É difícil porque especialmente na educação infantil e no fundamental, é difícil a gente avaliar tecnicamente. No fundamental 2 vai ter, então a gente tem as certificações de Cambridge, por exemplo, agora com o nosso parceiro, que vai mostrar que houve essa aprendizagem. Então vai ser mais fácil para os pais e mães de alunos entenderem o que é está acontecendo, porque tem ali um resultado. A aprendizagem não vai acontecer de uma hora para outra, que os pais só vão sentir. A percepção é um pouco diferente. É muito difícil quando a gente liga com a educação, porque o nosso produto é outro. Sim, verdade. Não é como se A você forma de fosse. mensurar é Exatamente. diferente, Então né? não é como Envolve se. muita coisa, é muito complexo, né? Exatamente. Não é como se você fosse, sei lá, cortar o cabelo, aí na hora você sabe se deu certo, se não deu certo. É. É, Você estava falando aí, eu estava pensando aqui, que é justamente isso. O processo de aquisição de uma segunda língua, ele não acontece de um dia para a noite. exatamente. Eu tava justamente pensando isso antes de vir para cá, né? A questão de quem começa a malhar, a fazer Uhum. academia, né? Ir para academia, que no outro dia já quer resultados, É, né? é. Já tá ali olhando no espelho, esperando resultados, e a gente sabe que não acontece Que vai dar assim. assim. É a questão de, É verdade. já estou definido. Dois No dias. outro dia. Não. E não é assim que acontece, né? A gente sabe que requer esforço, dedicação, e a mesma coisa acontece com a aquisição de segunda língua, Uhum. né? Exige esforço, exige estudo, exigem muitas coisas que também assim a gente não pode dizer que vai caber só a gente aqui no colégio, Sim, né? A gente faz um trabalho de excelência. Eu falo isso assim porque eu confio no meu trabalho, eu sim. conheço o trabalho da Thaís, eu conheço o trabalho dos outros professores que estão dentro aqui do programa bilíngue e a gente dá nosso 100%. Isso. A gente dá o nosso 100% todos os dias. Mas a aquisição de uma segunda língua é um processo lento. Ele não vai acontecer de um dia para a noite, né? Então, esses pequenos detalhes, como você falou de sua filha chegando em casa, yes, no, a gente precisa valorizar e incentivar, Incentivar, né? exatamente. Porque ele precisa vivenciar isso também fora da escola. É. Então, se ele está levando isso para casa, incentive. Faça com que aconteça outras e outras e outras vezes, sabe? A gente precisa disso também, É. desse apoio fora da escola. Essa parceria entre a família e a escola, ela é fundamental em todas as disciplinas. Sim, Inclusive, numa disciplina como a nossa, ela essencial. é essencial. Exatamente. Então, esses pequenos detalhes, esses pequenos conhecimentos, eles têm que ser aplaudidos de pé, Sim, sim. sabe? Quando uma criança ela chega para mim e diz, tia, porque a gente sempre vai ser tia, não vai ser É. teacher. Alguns Tem falam muito afeto nesse teacher, É, tia, tem muito tem, tem, afeto tia. nesse tem. tia, E viu? eu amo tia.
Eu acho que entre o tio e o teacher, eu fico Fica com tia. tia carinhoso. É. Tia Luana, hoje eu estava assistindo o desenho e eu vi a palavra tal, que a É, gente estudou aqui, que a gente viu. Então, exato. faz sentido? É. Lógico, Uhum. sabe? Mesmo que a criança ela ainda não consiga falar, né, de forma espontânea, mas essas pequenas percepções que ela vai tendo no dia a dia dela, que ela vai encontrando o inglês no dia a dia dela, Uhum. é um resultado extremamente É. positivo, né? E como Natácia disse, lá na frente, esses pequenos resultados do dia a dia, eles vão se Uhum. agregar É. e eles vão se tornar uma coisa maior. Exatamente. Isso serve até para ajudar as famílias a perceberem e elas Exatamente. irem analisando por si só o comportamento das crianças ao longo do tempo, não é? Então, as famílias vão poder dizer em casa se tal. E o feedback que eu recebo é muito nessa situação, assim, meu filho e minha filha de repente começou a consumir mais em inglês, Ele né? Já meu escuta filho e já mudou. entende tudo. É, Então, é uma habilidade extremamente importante para que exatamente. a fala ela seja É, desenvolvida. A exatamente. habilidade listening, de você ouvir e É, compreender, é o passo é o passo. essencial É. para que a fala ela aconteça. Às vezes eu recebo alguns pais e mães assim com essa preocupação. Como é que eu faço para estimular, né, o meu filho e a minha filha no idioma? Então, a primeira coisa que eu pergunto é como é que é a rotina lá. Então, se a criança, se o adolescente, ele vai ter condições de se expor ao idioma, né? Então, ele precisa de exposição. O que a gente faz aqui, a gente tem 1 hora de aula por semana. 1 hora por semana não, É, 1 hora de aula por dia, são cinco por horas dia. por semana. Então, assim, é uma carga horária boa, Isso. mas ela Aí não é todo dia aquela 1 hora, né? exatamente. Além do que também os outros professores fazem também essas Sim, disciplinas, sim. né? Então, Então, é uma carga horária boa, para você ter ideia. Antes não chegava a 2 horas, 2 aulas de inglês. Então, essa carga horária é uma carga horária boa, mas ela não é a suficiente para então, se aprender um todo dia idioma. você já está na Todos os sala de aula. Todo dias. dia, Incrível isso. todo dia. E aí volta aquele assunto. Imagina como é que tem que ser o relacionamento desse professor com o estudante, né? É, e aí eles estão expostos a isso 1 hora por dia. Eles têm que se expor ao idioma 1 hora por dia. Só que não é Então, suficiente. Não é suficiente. Isso tem que ser levado. A grande preocupação, não é a preocupação, mas é o grande cuidado que a gente tem que ter, é de como é que os meninos e meninas estão levando o que está na sala de aula para fora da sala de aula. Porque isso tem que fazer sentido. Se a família oferece condições para que o estudante se exponha ao idioma, ele vai aprender. Não tem como, não tem como, não tem como. Vai aprender. Agora, se está só aqui na sala de aula, se o estudante não consegue achar sentido e não usa, se chega em casa, tudo que consome é português, se vai assistir uma série está em português, se vai ler está em português, o que vai fazer está tudo em português, ele não é oferecido isso, vai ser um processo mais demorado. isso. Né? Não é que não vai aprender, vai, mas vai ser mais demorado, porque tem que fazer sentido, cara. Eu insisto demais nessa palavra. A língua ela precisa estar associada com emoção, tem que estar associada com o que você gosta, tem que estar associada com o que você quer fazer E precisa de e incentivo. precisa de incentivo. Precisa de Exatamente. incentivo. A nossa parte a gente faz, É, sabe? Mas fora daqui, precisa de um incentivo é, também. exato. E precisa se sentir motivado Uhum. também Às vezes com coisa fora. simples que você É, estava falando, né, Até se você colocar uma série ou um filme, né, em inglês, e você colocar, né, uma música, né, o que ele É, escuta no cotidiano, não é a música que exatamente. o pai escuta, também, né, a mãe, É, mas a música que a criança quer ouvir, coloca pra ele. exatamente. Ele já vai vivenciar aquilo. Tipo assim, eu tava conversando. Seu filho gosta de assistir YouTube? É liberado umas horinhas de YouTube para assistir? Porque tem crianças que não têm controle e tal, tal. Se vai ser oferecido isso, que seja em inglês, bota um pouquinho também, vá misturando ali, vá oferecendo, mostra um vídeo ou outro. E, venham deixar a minha criança aqui na escola. Aí, bota uma música internacional do carro. Esses detalhes já fazem muita diferença. Tá entendendo? Esses detalhes já fazem muita diferença, porque a criança ela tá ali absorvendo, tá absorvendo, tá absorvendo tudo, 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 tudo. E ela vai absorver, processar e vai botar para fora.
Então, esse processo é importante demais. E a internet tá aí. A internet é uma ferramenta extremamente positiva, se for É, utilizada da forma correta. exatamente. Tantos e tantos professores que disponibilizam conteúdo maravilhoso no Uhum, YouTube de graça. Aplicativos que você pode baixar no seu isso. celular para praticar inglês de graça, É, né? Então, o Duolingo, que os meninos exatamente. falam muito aqui, eu aplaudo, assim, gente, ótimo. É, Continuem fácil. praticando. Tem canais que são exclusivos para criança, né? As músicas, os meninos gostam muito das musiquinhas, eles aprendem. Então, assim, a gente É, tem que utilizar a internet a nosso favor, Claro, é exatamente. verdade. né? Hoje o time, né, do programa bilíngue no Pequeno Príncipe está composto por quantos professores e quem são eles? São 7, comigo 8. Olha, isso aí é Né? palma pro Pequeno Temos, Príncipe, né? exatamente, uma equipe Somos muito, muito muitos. forte E e detalhe, não muito são boa. só 7 ou 8, são excelentes Sim, professores, sim. né? Tem, começando por Vanessa, que tá no Infantil 2 e Infantil 3, tá? Depois temos Sim, Vitor, Vanessa. Mister Vitor no Infantil 4 também e 5. E aí Alexandre no primeiro ano, da turma do primeiro ano, Vitória no segundo ano, era Luana, mas aí Vitória, Luana foi pra cima, e aí Vitória tá no segundo ano. No terceiro ano tem Luana, no terceiro Terceiro e e no quarto. quarto. Tem quinto ano Alexandre, que Alexandre tá no primeiro e no quinto. Sexto ano tem Mister Lima, né, Igor. Sétimo ano sou eu. E oitavo e nono ano Alana. Então a gente tem uma equipe aí muito, muito forte, muito boa. Todo mundo bem, que compartilha. Infantil e fundamental já É, está muito bem, exatamente. bem construído e bem É, assistido, né? e é uma equipe que compartilha muito a ideia do que é o programa bilíngue. Acho que todo mundo entende muito bem como funciona isso. Eu penso Né? também, Natasha, até acho que eu já falei contigo também em outra ocasião sobre isso, que esse resultado ele vai se dar dentro do processo, é no Sim, caminho. Mas assim, a gente vai tê-lo também de modo bem evidente quando quem está lá no infantil 2, infantil 3, começando com a professora Vanessa, não é passar por todo o processo e chegando lá ali no oitavo, no nono ano, não é passando por todas as experiências, por todos os professores, por todas as vivências, aí a gente vai ter assim uma visão em tela, não é do que foi a exatamente. experiência do bilíngue de forma completa dentro Uhum. nesse programa aqui no É, colégio, Com né? exatamente. Os professores, eles sinalizam muito isso. Especialmente os professores do Fundamental 2 ali, os professores do quinto ano. Eles vão percebendo que os alunos vão chegando melhores, digamos Uhum. assim. Então, é claro que a gente ainda tem muita dificuldade, a gente tem fazer o aluno falar inglês, isso ainda é uma dificuldade. É a realidade para todas as Sim, escolas, sim. para todo mundo, porque a gente é, entende da seguinte forma, que você precisa ter a prática. Então, a gente oferece a prática aos alunos, vamos falar inglês. Só que ainda é muito pouco, aquilo que eu voltando a falar assim, é muito pouco no sentido de meia hora de fala por dia não é suficiente. Então, em todo lugar do mundo, falar o segundo idioma sempre é a parte mais difícil. Você aprende a ler muito bem, você aprende a escrever muito bem. Então, mas falar, ela sempre é a última habilidade a acontecer. Sempre a Porque última. ler, você pode ler em casa sozinho, você está praticando. Ouvir, você bota um filme, uma música, você está praticando. Mas falar, você vai falar com quem? Então, Isso é verdade. o momento da sala de aula para falar inglês tem que ser muito bem aproveitado, porque a gente sabe que muitos estudantes só vão ter aquele momento ali para praticar. E é uma questão de prática mesmo. É E por a isso que... gente incentiva bastante. Exatamente. A Então, gente incentiva bastante. é, É uma coisa assim que a gente tem várias etapas na nossa aula, claro, né? Mas a gente sempre tira um é, momento para a prática de speaking, sempre. exatamente. Todos os dias, É. todos os dias. Então, Todos os dias a ele é gente faz pouco, quando isso. eu me refiro que que ele é pouco, é pela própria natureza da E aprendizagem, pela porque própria estrutura da pela própria estrutura aula da aula também. e Exato. pela. Você não tem. Então, se o pai e a mãe sabem, por exemplo, ou a irmã, o irmão, sabe? E o menino chega em casa, a menina chega em casa e tem com quem praticar, ou se de repente alguém que conhece alguém de fora, tem um primo que mora fora, uma prima que tem contato e pratica oralidade com isso, vai desenvolver mais rápido. Mas a oralidade sempre é
a última coisa a aparecer. Isso é natural, faz parte do. Não é como se a gente não oferecesse, ela tá lá. Faz parte do processo. Mas faz parte do processo porque é o que a gente mesmo pratica. É sabido que para você dominar alguma coisa, você tem que praticar, você não vai. Então, se você não tem muita prática naquilo ali, vai demorar um tempinho. Então, a gente tem muito aluno bom, eles escutam muito bem nossa aula, escrevem, então leem muito bem Falam, a gente e tem alunos falam que bem. são, Exatamente. é incrível. A gente tem alunos assim, no Exatamente. terceiro ano eu tenho alunos que falam comigo, É, exatamente. né, assim, no mesmo nível e você fica assim impressionado. A gente É. tem alunos aqui e a gente tem que lidar também com isso, né? As nossas salas são, lógico, heterogêneas, né? As Exato. pessoas, as crianças, elas têm formas diferentes de Uhum, aprender, né? isso. Tem seu tempo e a gente respeita demais isso. É. O Não, tempo de interessante, cada um. interessante também como você fala isso, Luana, de às vezes eu converso de modo tão assim fluente com um aluno, não é? E como isso vai se tornando referência. Eu acho que Sim, sim. a Exatamente. modelagem ela é importante demais, né? Você utilizar esse momento como referência para outros. E os alunos ficam assim, olha, tá vendo? Eu quero Isso. ficar assim, eu É, quero ficar é, desse jeito, Exatamente. né? é isso. É essencial que o professor, ele, sobretudo nas turmas lá do infantil, em Fundamental 1, anos iniciais ali, no comecinho, onde aqueles alunos, eles são as esponjinhas, né? Eles estão Sim. absorvendo tudo. Eles estão pensando, então, eles estão ali Eu que o digo em quando... casa, né? Exatamente. Então, o professor, a professora, ela precisa ter, e tem a noção de eu vou ser a referência no idioma para aquilo ali. Então, quanto mais o professor, a professora falar inglês com os alunos, eles vão absorver. E eles pegam, Sim. pega. Não tem como, não tem como. A gente não precisa nem falar em aula para educação infantil, por exemplo. A gente trabalha mais a exposição, tá? Muita contação de história, como é a vida. Esses meninos, eles vão chegar no, no infantil 2, infantil 3, quando eles estão matriculados aqui, eles são razoavelmente fluentes em português. O que eles não conseguem falar ainda é por uma questão de dentição, e ainda o menino não consegue pronunciar a letra T Uma questão direito, porque o dentinho anatômica, tá né? nascendo. Mas o menino já é fluente. Um Quando ele chip tava ali, marajando. quando ele tava ali 7 meses, o pai tava au ali, expondo ele a português. E ele chegou na escola fluente em português. Tem que ensinar português para ele. Vai ensinar o quê? Regras, língua, como ele estudar o idioma. Como segunda língua, a gente não está interessado nisso. Inglês como segunda língua, a abordagem é outra. A gente não está. Foi isso o tempo, como eu falei anteriormente, que a gente tinha que sentar. Claro que a gente faz isso faz parte, mas não é o foco. Então a gente tem que oferecer o idioma da forma mais natural possível, especialmente na educação infantil, para que ele absorva e vá aprendendo inglês como ele aprendeu português. Essa é o grande lance. Eles vão aprendendo inglês como foi natural para eles aprender português, E sem pensar a respeito. e é lindo, é assim, é uma coisa muito, muito É muito boa de ver bonita, né? acontecendo. Você vê a evolução dos É, meninos, assim, o interesse em aprender e, assim, o passo a passo do dia a dia, né? Aqueles pequenos aham, detalhes, é, aquelas pequenas evoluções que você, enquanto professor, você consegue perceber durante as aulas. É muito prazeroso, assim. Eu acho que é o nosso presente, sabe? É ver a evolução acontecendo. exatamente. Porque a gente em sala de aula, a gente que está todo dia com os meninos, a gente consegue enxergar essas coisas, esses pequenos detalhes, essas pequenas evoluções, a gente Uhum, consegue enxergar. E a gente vê ali que está dando certo. é, Isso é muito Sabe? bom. A gente consegue observar isso e é uma coisa muito bonita de acontecer, sabe? É lindo demais. A gente exatamente. se orgulha e a gente vê que tá dando certo. Tá dando certo. É a longo prazo, é um Isso, processo. A gente, exato. muito do que está acontecendo no programa Bilíngue, a gente vai conseguir ter e ver isso. As famílias vão ver alguns daqui a uns 3, 4 anos, porque cada pessoa é um mundo, né? Então, e elas vão se demonstrar de forma diferente. Sabe? Tem pessoa mais tímida que fala com os alunos, mas em casa não vai falar muito com os pais sobre inglês. Imagina que você com vergonha de falar com o seu pai ou sua mãe em inglês, mas quando de repente vai para a internet ou vai conversar com o primo, com a família, tá ali mostrando o que sabe. Então, cada tem. Eu acho que o que vai validar isso é quando os alunos finalmente conseguirem mostrar o que sabem no mundo. Eles conseguirem chegar numa loja, num livro, que acho que para mim foi uma experiência muito boa
pessoal quando eu digo assim, como é bom saber inglês. Foi quando eu entrei na livraria e eu fui na seção internacional e tinha um livro que eu queria ler muito mais barato em inglês do que em português. O livro em português era R$ 55. E a mesma versão em inglês estava 20. Olha isso. Tá vendo? E Ajuda eu, muito, né? Ajuda muito, e eu né? olhando, opa, bora. Então, assim, é incrível isso. Aí você fala, tá, é uma vantagem. Então, quando você vai descobrindo suas vantagens, cada um vai ter a sua, né? Quando esses meninos forem descobrindo as próprias vantagens, pô, é legal saber inglês porque eu consegui fazer isso aqui. O que eu queria fazer era isso. Inglês foi só o meio para fazer. E valeu a pena. Quando ele se der conta disso, é a melhor certificação, é a melhor nota 10 que esses estudantes vão ter. Para mim, então já fico satisfeito. Se chegar sua filha daqui a. É uma menina, né? Sim. Daqui a 10 anos, está consumindo o idioma. Antes disso, né? Porque ela vai ao longo do tempo, mas quando ela chegar e consumir de uma forma muito natural, da forma muito natural da vivência, é a melhor Isso é muito bom. E potência. eu testemunho também, eu quero aqui dar mais esse feedback. Nós tivemos uma conversa, você estava chegando no colégio, acho que uns. Quantos anos atrás? 3 anos atrás, eu acho, lá no 2 anos, sim, 2 anos fazer 2 atrás. anos. Ela no infantil ainda, a Maria falou estava Uhum, começando ali, acho que era no infantil 4 e tudo. uhum, E ele dizia, Audísio, você vai ver como vai ficar esse programa. é, Não é? Porque estamos chegando agora, é uma outra uhum, proposta, é uma outra é, visão, não é? Vai agregar muito. Nós exato. estamos... E hoje você falando assim de como está estruturado o programa bilíngue no Sim, sim. colégio, né? O time que foi montado, como os resultados que já são tão evidentes. Eu digo, rapaz, ele não só promete, não, o homem entrega qualidade, Tem né? entregar. E O não, homem não, entrega não sou só qualidade. eu, não. O A homem. equipe em si, né? Exatamente. É a equipe. É, Especialmente ali quem tá. Eu acho muito importante valorizar, especialmente quem tá ali na base. sim, perfeito. Educação infantil, Luana ali tá no segundo, terceiro ano com os meninos, porque eles vão formar a cabeça desses estudantes ali. Alexandre no primeiro, Vitória no segundo ano. Eles vão formar ali toda a base para esses meninos entenderem que o idioma que vai ser absorvido por eles da forma mais natural possível. Então, que eles vão chegar no quarto ano, no quinto, no sexto, vão seguir a vida pensando que em inglês você vai ser um pouco assim o que eu vou falar, mas que em inglês você não estuda. Em inglês simplesmente você vive. Quem tem que estudar inglês sou eu, que sou professor, eu que sento ali, igual algum linguista, essas coisas. A gente vai estudar o idioma, entender como o idioma funciona. Mas uma pessoa que está interessada em aprender inglês, ela vai lá e vive aquilo ali. Ela só Mergulha, né? vai, exatamente, vai É, usando, vai absorvendo. E se a pessoa eventualmente quer entender o funcionamento da língua, ela senta e estuda. Mas a nossa proposta é que ela entenda o funcionamento da língua. Obviamente, tem as estruturas, tem as regras, tem aquela coisa toda, mas o essencial é que aquilo faça sentido. Afinal de contas, a gente quer um idioma. É a proposta de inglês que tem todo lugar, que a gente não fala inglês como primeira língua, então inglês como segunda língua. Toda a metodologia, toda a abordagem é criada para inglês como segunda língua. Então a gente entende que está indo pelo caminho certo e está dando certo. Uhum. tá Isso dando está muito muito, certo, muito muito certo. certo. A gente fica muito grato a vocês pelo que estão construindo e por trazerem esse programa e apresentá-lo como um diferencial hoje, Uhum. né, dentro do projeto pedagógico educacional do nosso colégio. Muito obrigado, não só A por gente que estarem aqui, Agradeço. agradece. mas, né, por oferecerem tanta qualidade em educação, né, que o Pequeno Príncipe oferece para a sociedade. Eu estou muito grato ao colégio por abraçar a ideia, né? Acho que é a equipe, todas as coordenações também. Eu costumo dizer assim, eu tenho 3 chefes. Eu tenho Lucineide, Lícia e Germana. Então, e 4 com Raquel. Então, eu tenho essas chefes, assim, são pessoas que apoiam o projeto. Elas estão ali, compram a ideia do que é. Então, pode passar para frente. Então, dá super certo. Eu acho que essa união aqui no colégio, essa visão que as pessoas já estão aqui há muito tempo têm de como funciona. Eu sou novato, eu tenho 2 anos aqui, mas eu admiro demais essa visão que as pessoas estão aqui há muito tempo do colégio como uma união ali eu vejo isso porque eu estou nos 3, infantil, Sim, fundamental e no Fundamental 2. Então,
é interessante demais. Então, eu agradeço ao colégio por fazer acontecer. Eu acho que isso é importante. Isso é muito bom, muito bom. Natécio, muito obrigado. Luana, muito obrigado Que por estar agradeço. aqui com a gente. Agradeço. Né? Eu tenho certeza que essa boa conversa que tivemos, ela vai ganhar eco, não é? E vai servir de elemento motivador para a gente acreditar mais ainda nesse programa e para a gente buscar melhores resultados a cada dia que passa. Tá bom? Amém. Valeu, gente. Muito Valeu. obrigado. Compartilhe esse episódio. Assista ou escute quantas vezes quiser, nas ocasiões mais diversas da sua vida, na academia, quer lavando o carro, enfim, qualquer momento da sua vida Isso é uma aí. oportunidade para você crescer, para você evoluir. E nós somos aqui uma ferramenta que quer estar ao seu lado, tá bom? Use, aproveite o podcast Calçada Virtual. Estamos aqui para te servir. Um abraço, fica com Deus.